Noite para vocês, obrigado a cada um de vocês que está presente aqui. Eu sei que é difícil às vezes, né, a gente tirar um tempinho à noite para pegar uma aula, mas conhecimento é assim mesmo. A gente faz um pouquinho de sacrifício para ter o conhecimento e aí poder atender de uma maneira melhor os nossos pacientes, tá? Hoje uma aula bem objetiva, bem organizada para vocês a respeito de algo que vocês vão encontrar em muitos idosos, tá bom? Que é a traqueostomia. A traqueostomia e seus cuidados. Para quem está chegando agora, para quem está no seu primeiro dia, a gente faz uma aula aqui pelo Google Meet toda terça-feira às 19h30 sobre um tema relacionado ao cuidado. O objetivo aqui é a gente aprender juntos para a gente dar o melhor cuidado para os nossos pacientes, tá bom? Então, hoje o tema é traqueostomia. Foi um tema que a gente escolheu semana passada. Os temas são bem aleatórios, assim, sabe? A gente escolhe um tema que vocês tenham um pouquinho de dificuldade ou que a gente queira fazer um pouquinho de uma revisão nesse tema, tá bom? Então, traqueostomia. Vamos entender primeiro, para a gente falar de traqueostomia, a gente precisa primeiramente falar da parte respiratória, tá bom? A gente precisa falar da respiração do paciente. Então, o que é a respiração? Primeiramente, a gente precisa entender qual que é a respiração normal de um paciente, tá? Porque cada pessoa tem seu padrão respiratório diferente um do outro. O recém-nascido, igual vocês estão vendo aqui, ele tem um padrão respiratório mais acelerado do que uma pessoa normal, tá bom? Então, um recém-nascido tem de 30 a 60 respirações por minuto, ok? O adulto tem lá de 12 a 20 respirações por minuto. Por que eu estou falando disso? Antes da gente falar de traqueostomia, a gente precisa falar de respiração, porque a traqueostomia é uma prótese colocada para auxiliar, para ajudar o paciente na sua respiração, tá ok? A traqueostomia quer dizer que é uma ajuda, tá bom? Primeiro vamos quebrar um pouquinho esse mito. A traqueostomia, doutores, não é que o paciente está grave, que o paciente vai morrer, que ele está com alguma complicação severa. Na verdade, a traqueostomia, a gente vai ver sobre ela aqui. A traqueostomia é um dispositivo para ajudar o paciente na respiração, ok? Então, às vezes, por alguma doença neurológica, por algum traumatismo, por alguma lesão, esse paciente não consegue respirar ou até mesmo limpar as vias aéreas. Então, ele vai precisar de um suporte para que essa higiene, para que essa respiração seja mais facilitada. Então, por exemplo, algumas pessoas estão com falta de ar e aí precisa de um auxílio na respiração. A traqueostomia pode auxiliar nesse processo de respiração. Quem vai decidir isso? O fisioterapeuta e o médico, tá bom? O papel nosso como cuidadores é higienizar e observar a traqueostomia, simplesmente isso. Então, a traqueostomia é um dispositivo auxiliado para ajudar na respiração do paciente. Então, o que é a respiração normal? A respiração normal de um paciente é de 12 a 20 respirações por minuto. Então, quando você chega no paciente lá e para você perceber se ele está ofegante, tá com uma respiração acelerada, você precisa medir quantas vezes ele faz uma ins e uma ex. Se tiver acima de 20 respirações por minuto, quer dizer que esse paciente está com uma frequência respiratória muito acelerada. Alguma coisa está acontecendo com esse paciente que não está permitindo ele respirar bem. E aí pode ser que ele tenha que ir para um socorro, pode ser que ele esteja passando mal, ou algum processo que esteja dificultando a respiração dele, tá bom? Então a traqueostomia é uma proteção da via respiratória. E aí, qual que é a respiração normal do paciente? De 20 a 30 respirações por minuto, ok? Se isso tiver abaixo ou se isso tiver acima desses 12 aqui, alguma coisa está errado. Abaixo de 12 respirações por minuto, quer dizer que o paciente está desfalecendo, está passando mal, está tendo um pré-desmaio, uma hipoglicemia, pressão está baixa.
Os sinais aqui são normais. Acima disso aqui é um sinal de alerta, abaixo disso aqui também é um sinal de alerta, tá bom? Então, primeiramente, traqueostomia auxilia na respiração. Qual que é o padrão respiratório de uma pessoa? De 20 a 12 respirações por minuto. Acima disso, quer dizer que ele está muito ofegante, precisa ter um socorro, um suporte, ok? Então, já que a gente está falando da parte respiratória, vocês lembram de um aparelhinho pequenininho chamado oxímetro? Existe um aparelhinho pequenininho chamado oxímetro. Esse aparelho pequenininho, ele mede a saturação de oxigênio. Então você vai lá, coloca no dedo do paciente e ele vai medir qual que é a quantidade de respiração do paciente, qual que é a capacidade de oxigenação do paciente, tá bom? Então tem um oxímetro. O oxímetro ele faz duas coisas. Ele mede a frequência cardíaca e ele mede a saturação de oxigênio no sangue. Então, qual que é a saturação normal de um paciente? A saturação normal dele é de 99 a 95. Esse é o padrão normal de um paciente, tá? Entre 99 e 95% de oxigênio no sangue. Se ele tiver abaixo disso, quer dizer que esse paciente está precisando de algum socorro, tá bom? Está precisando de algum suporte. O que eu quero mostrar para vocês aqui? É que existem maneiras da gente observar se esse paciente está passando mal ou não para ser socorrido. Igual a gente está vendo, a traqueostomia é um suporte que vai auxiliar o paciente na hora da respiração. Ou a respiração está muito difícil, a respiração está muito acelerada, tem muito catarro, tem muita dificuldade, então esse paciente precisa de um auxílio. Mas antes da gente levar ele para esse auxílio, antes da gente levar ele para fazer uma traqueostomia, a gente precisa saber se está tudo bem com ele. Então, beleza. A pessoa que você cuida, olha, dona Maria, tá tudo bem? Vou dar uma olhada na sua saturação, vou olhar a saturação de oxigênio da senhora, tá bom? E aí você vai lá, pega o oxímetro e olha quanto que tá a saturação normal desse paciente. A saturação normal deve estar entre 99 e 95%. Vou abrir um pouquinho aqui para vocês verem. Então, essa é a saturação normal. Existe um aparelhinho chamado oxímetro que vai medir a saturação de oxigênio desse paciente. Se ele tem então, o primeiro sinal, tá com dificuldade para respirar? Tá. Segundo passo, vamos olhar a saturação. Colocou o aparelhinho no dedo lá. Tá entre 99 e 95? Então tá normal o paciente, é só às vezes uma questão de crise de ansiedade, algum nervosismo, mas você precisa olhar esses dois parâmetros. Primeiro, está respirando muito acelerado? Sinal de alerta. Segundo sinal, você vai pegar o oxímetro e vai fazer a medição da saturação de oxigênio. Essa saturação precisa estar entre 95 e 99%. Abaixo disso, ó, entre 91 e 94, é chamado hipóxia leve, ou seja, a quantidade de oxigênio desse paciente está caindo. Alguma coisa está fazendo a saturação de oxigênio cair, ok? Então, aqui já fica o sinal de alerta para você. Entre 90 e 86 já é uma hipóxia moderada, ou seja, já tem uma moderada perda de oxigênio para esse paciente. Já está na hora de ligar para o físio dele, ligar para a família, ligar para o médico, para já buscar fazer o socorro para esse paciente, que esse paciente está tendo alguma dificuldade na parte respiratória, tá bom? Não é todo paciente que vai evoluir para a traqueostomia. A gente está dando aqui uma introdução para vocês. A traqueostomia é um dispositivo que auxilia a respiração do paciente, ok? Só que alguns pacientes não vão precisar de traqueostomia, outros vão ser resolvidas a parte respiratória dele de outras formas. Mas vamos supor que o paciente já esteja com problema respiratório, você olhou a frequência respiratória dele, está muito acelerada, ele está respirando muitas e muitas vezes por minuto para tentar pegar oxigênio.
Depois você pegou o oxímetro e olhou e viu que a saturação dele está abaixo de 96. Então você já tem dois sinais que esse paciente precisa de um socorro urgente com relação à parte respiratória. Ele está respirando muito rápido e a frequência e a saturação de oxigênio dele está muito baixa. Por que é importante saber isso? Na hora de pedir um socorro, na hora de ligar para um familiar, você precisa passar esses dados. Você é cuidador, você é responsável pelo paciente. Então, se o teu paciente está passando mal, você precisa ter dados de como que ele está passando mal, né? Então, o primeiro dado, o paciente está respirando de uma forma muito acelerada, a frequência respiratória está acelerada. E o segundo dado é a frequência, é a saturação de oxigênio baixa. São dois dados que você tem que vão auxiliar no socorro mais rápido, tá ok? Então, eu preciso falar dessas duas partes para vocês. Porque ainda aí esse paciente vai ser socorrido ou pelo SAMU, você vai levar esse paciente para o hospital para ter um socorro, uma assistência para corrigir o mais rápido possível essa queda de saturação, esse problema respiratório que ele está enfrentando, ok? Beleza? Então aqui vocês têm dois dados para isso. Depois, o que a gente precisa entender? O que é a parte de respiração? Vamos lá, água aqui. O que é a parte de respiração? Na aula passada, a gente viu essa mesma figura, só que a gente está falando da alimentação do paciente, né? A comida vinha pela boca aqui e descia pela parte de trás e ia para o estômago. Agora, o tema de hoje é a parte respiratória. O ar entra pela boca ou pelo nariz, desce pela faringe, laringe, chega na traqueia e vai ser aqui, ó, acontecer a troca respiratória aqui nos pulmões, tá? Só para revisar da aula de semana passada, tá bom? Qual que era o grande problema na respiração do paciente? Por que ele iria evoluir para uma GTT, tema da aula passada? O paciente come e aí ao invés da comida descer para o estômago, descia aqui pela traqueia. E aí o grãozinho de arroz vinha parar aqui e formava um processo inflamatório. Lembra? Para quem não assistiu a aula passada, essa aula tá lá salva no nosso canal do YouTube, tá bom? Academia do Cuidador. Vocês podem rever essa aula. Porque a diferença da aula de semana passada para a de hoje está aqui, nessa parte. A comida deve descer por aqui e ir para o estômago. E o ar deve descer por aqui e vir para os pulmões, ok? O ar não tem que ir para o estômago, o ar tem que vir para cá. Algumas pessoas sofrem algum traumatismo na garganta, sofrem algum traumatismo no pulmão e esse ar não está passando por aqui da forma como deveria. Alguma coisa está obstruindo esse ar passando aqui, impedindo de chegar aqui no pulmão e acontecer a troca gasosa. É aqui que entra a traqueostomia, tá bom? Quando esse paciente não consegue mais trazer o ar para os pulmões, quando esse paciente tem alguma coisa atrapalhando a entrada e a saída de ar aqui, quando existe um processo inflamatório grande nessa região e esse paciente não consegue tossir, botar o catarro para fora, tudo isso são indicações de traqueostomia. Ou seja, vai ser colocada uma prótese na garganta do paciente para que ele possa respirar melhor e que a higiene desse paciente seja feita de uma forma melhor, tá ok? Então é aqui. Esse é o grande. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só apertar o microfone, tá bom? Então, assim, esse é o grande slide, esse é o grande X da questão. Vou abrir para vocês novamente. Então, tá aqui, onde está o ponto vermelho. A comida deve descer para o estômago, ok? E aqui o ar deve passar para chegar nos pulmões. Se alguma coisa está obstruindo essa região, e aí a indicação da traqueostomia, para poder facilitar a higiene e facilitar a respiração desse paciente, tá bom? Então é aqui, na região da traqueia, que é feita a traqueostomia. Traqueostomia nada mais do que isso, que é um corte na traqueia. Tráqueo, traqueia, tomia é corte. Então é feito um corte nessa região do pescoço do paciente, é inserido um tubo que aí sim vai fazer o paciente respirar melhor, tá bom? Então a traqueostomia é isso, não é nada para, nossa, meu pai tá o paciente que eu estou atendendo é traqueostomizado, ele está gravíssimo.
Vocês precisam levar essa informação para vocês. A traqueostomia é um suporte de auxílio para o paciente, tá bom? Eu tenho N pacientes que são traqueostomizados e estão bem, protegidos na sua parte respiratória e estão melhores que outros pacientes que não estão traqueostomizados, tá bom? Isso foi um problema muito grande na época do Covid, né? Que todo mundo ficou com medo de ser entubado, fazer uma traqueostomia, e isso é um grande mito que a gente teve que quebrar na época da pandemia, tá bom? A traqueostomia é um suporte de auxílio para o paciente respirar melhor. Se você vai cuidar de um paciente que está no hospital, se você vai cuidar de um paciente que está em ambiente domiciliar e pegar um paciente traqueostomizado, ok, tranquilo, esse paciente precisa de um auxílio na parte da respiração. Só isso. Ele não está grave, gravíssimo, não vai morrer. Agora, a gente vai ver a partir de agora que a traqueostomia pode ser utilizada de várias formas, tá? Igual eu falei para vocês, é utilizada para ajudar na respiração e na higiene do paciente. Mas também ela pode ser utilizada para que ali, naquela região da traqueostomia, seja inserido uma ventilação mecânica. Sabe, às vezes o paciente está tão grave que ele não consegue mais respirar sozinho. Ele teve uma lesão neurológica, uma lesão cerebral gravíssima e agora ele precisa ser mantido vivo através de uma ventilação mecânica. E aí o tubo da ventilação mecânica vai utilizar a traqueostomia para fazer essa respiração. Então, nós temos vários usos para traqueostomia, tá bom? Você pode chegar na casa de um paciente, ele só ser traqueostomizado e pronto, ele respira sozinho, ele até tosse, mas precisa de ajuda na aspiração, na higienização. Ponto. Agora você pode chegar na casa de um paciente que ele vai estar traqueostomizado e através dessa traqueostomia vai ser utilizada uma ventilação mecânica, que é o que a gente costuma mais ver lá nos hospitais, né? Quem aqui já trabalhou em cuidador, em acompanhante hospitalar, já ficou em UTI com paciente entubado, já? Quem aqui já ficou, dá um joinha assim para saber. Quem já ficou com paciente entubado em UTI já viu isso. Tá lá a traqueostomia e aí uma ventilação mecânica usada. Alguém levantou a mão aqui? Priscila, você quer perguntar alguma coisa? É só apertar o botãozinho do microfone que você pode falar se você quiser. Você levantou a mão? Se quiser fazer uma pergunta, é só apertar o botãozinho do microfone que você pode falar, tá? Então tá claro isso para vocês? Na aula passada tá lá gravada no YouTube, tá bom? Sobre GTT, é uma prótese para alimentação. Hoje, uma aula de traqueostomia para mostrar uma prótese para auxiliar na respiração, tá bom? Vamos seguir. Então, beleza. Essa traqueostomia, igual eu falei para vocês, ela pode ser auxiliada, aqui está o exemplo da traqueostomia, tá bom? Ela pode ser utilizada para favorecer, auxiliar a chegada de oxigênio para o paciente. Então, você vai chegar na casa do paciente, ó, tem esse concentrador de oxigênio, que vai jogar oxigênio para dentro desse pulmão do paciente, através daqui, da traqueostomia. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é uma tenda, chamada tenda de O2, tá? Isso aqui não é a traqueostomia, isso aqui é só uma tenda para ajudar a chegar o ar aqui dentro do paciente e proteger a região, tá? Então, para o ar do concentrador entrar aqui dentro dessa garganta, é utilizado essa tenda de O2 aqui, esse concentrador. E existem várias outras, né? Você pode atender um paciente, esse paciente que não é traqueostomizado, é um paciente que tem um catéter nasal, onde o concentrador joga oxigênio para dentro desse paciente. Às vezes esse paciente que tem uma dificuldade respiratória, ele precisa do catéter de O2. Isso aqui ainda não é traqueostomia. Esse aqui também é um outro catéter de O2, não é traqueostomia também, mas é um catéter que vai mandar oxigênio num volume maior para o paciente. Essa máscara de oxigênio aqui também não é traqueostomia, tá bom? Esse slide aqui é para mostrar para vocês o que não é traqueostomia. Então, catéter de O2, oxigênio direto no nariz para mandar mais oxigênio para o paciente. Catéter de alto fluxo é um catéter também colocado no nariz para mandar mais oxigênio para esse paciente. Máscara de O2, ok? Uma máscara que o paciente utiliza para mandar mais oxigênio para ele. Isso aqui tudo não é traqueostomia, tá? Igual eu falei para vocês, traqueostomia é um corte na traqueia do paciente.
Agora sim, isso aqui sim é traqueostomia. Então é esse tubo colocado bem na garganta do paciente, onde vai ser inserido essa parte de metal. Então quem foi aluno nosso aqui, lembra? Quem foi aluno nosso, passou pelo nosso curso, viu isso daqui, né? Pôde pegar na tráqueo, ver que ela tem essas três partes, uma parte entra dentro da outra para facilitar a higienização. Então essa aqui é a traqueostomia. Essa aqui é a tráqueo, tá bom? Traqueostomia é o corte na garganta. E essa daqui é a tráqueo, que a gente chama de tráqueo, que é essa prótese colocada na garganta do paciente. Então, ela pode ser de PVC, esse tubo aqui está dentro da garganta do paciente, tá bom? Vou aumentar aqui para vocês verem. Esse tubo aqui está dentro da garganta do paciente. Essa parte aqui de fora que vocês estão vendo aqui, ó, é essa parte daqui. Essa parte que fica de fora do paciente aqui, é essa parte aqui. Todo esse restante aqui, ó, tá dentro da garganta do paciente para facilitar a respiração dele. Essa aqui é chamada endocânula, que é uma cânula que vai aqui dentro. A gente vai ver, tá? Um vídeo do paciente, a gente utilizando, fazendo a higiene disso daqui. É uma das funções principais do cuidador, tá bom? Então, essa aqui é uma endocânula que vai aqui dentro para ajudar na higienização, tá? Isso aqui é para tampar. Tanto é para tampar. Isso aqui também vai aqui dentro, mas serve para tampar a tráqueo, tanto da parte de metal quanto da parte de PVC. Tá bom? Então, isso daqui é a traqueostomia, esse corte na garganta, onde vai ser colocada essa prótese para ajudar na higiene e na respiração. Isso daqui não é traqueostomia, tá? Catéter para respiração, catéter para respiração, máscara, ok? São coisas diferentes. Aí sim, aqui é a traqueostomia. Chegou na casa do paciente, viu que tem essa prótese na garganta aqui, traqueostomia. Esse paciente precisa de auxílio na respiração e na higienização dele. Então pode ser de PVC ou pode ser de metal, ok? Vamos voltar aqui, senão. Tá. Quando que geralmente a gente faz? Quando esse paciente tem lá a traqueostomia, é difícil ele fazer a. Eu te falei, ele precisa de auxílio na respiração e na higiene. Como que é feita a higiene dessa traqueostomia? Como que eu vou ajudar na higiene desse pulmão do paciente? Eu vou fazer a chamada aspiração, né? Então, chega lá, isso quem fez o nosso curso aprendeu também. Coloco lá uma luva estéreo, pego a sonda e o aspirador e vou fazer a aspiração. Nós vamos mostrar, tá? Aqui é a aspiração para vocês, tá bom? Mas isso é o que, pessoal? Isso é treinamento. Você pode chegar na casa do paciente, o físio ou o médico, ou às vezes até a própria família, utiliza esse aspirador portátil aqui para ir lá e fazer a aspiração da secreção desse paciente, tá bom? Então, esses aqui são os itens para fazer a aspiração. Utilizar o aspirador junto com a sonda e luva, tá? Isso aqui é o que a gente utiliza normalmente para fazer a aspiração. Lembra que o paciente agora não consegue fazer a higienização, ele não consegue tossir, botar o catarro para fora. Então a aspiração acontece dessa forma. Uso o aspirador com um cateter para ir lá na garganta do paciente e fazer essa aspiração. Então nós vamos utilizar lá aquele aspirador, colocar a mangueirinha aqui dentro, ó, e fazer a aspiração. Nós vamos ver isso na prática, mas eu preciso mostrar para vocês verem. Então esse aqui é o paciente. Esse é o paciente nosso. Quem fez o nosso curso conheceu esse paciente aqui. Então, primeiro, desse lado, existe agora, vocês sabem que isso aqui é a tenda de O2, tá bom? Isso aqui não é a tráqueo, isso aqui é uma tenda para proteger a traqueostomia. E nesse caninho aqui, ó, pode ser conectado o umidificador, tá bom? Às vezes o paciente faz aerosol, faz nebulização por essa região aqui, tá bom? Então essa daqui é a tenda, que está aqui na foto de vocês, ó. Quem tiver dúvida vai olhar aqui, ó. Essa é a tenda de O2, tá bom? Essa cordinha está nas costas do paciente lá, é chamada tenda de O2. Essa daqui, que ajuda a proteger a traqueostomia, e essa entrada aqui vem o umidificador tudo. Levantou a tenda de O2, está lá, a traqueostomia. Você pode ver que ela é de plástico, né? Ela é de PVC. Então você vai ver essa parte aqui é de plástico, o caninho aqui é de plástico, tá bom?
Não se preocupa, essa mangueirinha, essa bolsinha aqui é chamada cuff, é para a região da fisioterapia, para poder saber, fisioterapia e fono, vão trabalhar com esse botãozinho aqui, não se preocupa com isso, tá? É chamado cuff, mas é para estabilidade da traqueostomia. Então vocês não vão precisar mexer isso aqui em hipótese alguma. O que interessa para vocês é saber que isso aqui é a tenda de O2 e que essa parte aqui é a traqueostomia. Esse paciente aqui ele é acamado, é consciente, mas restrito ao leito, ele não consegue fazer a higiene dele sozinho, ele não tosse, ele não escarra, então precisa vir aqui, ó, aqui dentro, fazer a aspiração dele, a aspiração dessa secreção para tirar toda essa secreção dele. Então, ok? Tudo bem por aqui? Estou muito rápido, muita informação, tranquilo? Faz um joinha para saber se está tudo bem. Isso, Fátima, tudo bem, né, Fátima? Tá joia? Tá? Então, essa é a famosa traqueostomia. Falei para vocês o que é e o que não é. Tenda de O2 e tá lá a traqueostomia, ok? Vamos ver então, ó, é o mesmo paciente, aqui está a tenda de O2, aqui está a tenda de O2, aqui está a tráqueo. Aqui sou eu fazendo a aspiração desse paciente. Ele está com muito catarro, ele não consegue tossir, botar o catarro para fora, então a gente tem que vir com a sonda. Aqui tá vendo? Tô com a luva estéreo, tô com uma sonda e a gente vai fazer a aspiração desse paciente para tirar o catarro lá dele lá. Vamos ver. Deixa eu tirar aqui. Como é que faz? Então, aí liguei lá o aspirador, a gente pega a aspiração, pega a sonda e vai colocar lá, ó, dentro da traqueostomia. E a gente está aspirando esse paciente. Okay? Quando a gente coloca muito a sonda lá, que dá um processo de tosse para ele. Então, quando ele insere a sonda lá dentro da garganta, às vezes toca na garganta, ele vai lá e tosse. Então, é a aspiração do paciente. A grande pergunta que o pessoal sempre faz: Adriano, cuidador faz isso? Na academia do cuidador a gente ensina a fazer e quando a gente vai na casa dos pacientes, a gente ensina o cuidador a fazer essa aspiração, tá? Tem muito cuidador familiar, pai, mãe, que faz nos seus filhos. São cuidadores familiares, eles fazem, tá? Isso aqui não é nada invasivo que seja impossível ou proibido do cuidador fazer. Precisa simplesmente de treinamento, tá? Nessa área. Você precisa ter certeza ou saber o que você está fazendo para cuidar desse paciente. Não é chegar e já enfiar direto a sonda na garganta e aspirar. Então, primeiramente, pode fazer? Pode. Precisa de treinamento? Precisa. Mas você faz isso uma vez, na segunda vez já faz bem mais tranquilo e pronto. Tá bom? Porque às vezes o físio vai lá e fica uma hora, faz a sessão dele e pronto. Nessa época de muito frio agora, os pacientes estão todo mundo gripado, todo mundo com muito catarro, né? Então o físio vai lá um dia, vai lá, faz a aspiração. E o restante do dia, se esse paciente fica lá tossindo, cheio de secreção, não conseguir tirar, quem que vai tirar essa secreção? Né? Então, muitas vezes é o cuidador familiar ou o cuidador profissional, tá bom? Ele que vai vir e vai fazer. Precisa só de quê? De treinamento. Quem que dá esse treinamento? O físio, tá bom? O próprio familiar que sabe fazer, ensina você, cuidador, a fazer. Não tenha vergonha nenhuma de falar, olha, eu sei o que que é, sei que a traqueostomia faz, sei para que a traqueostomia serve, mas eu nunca fiz uma aspiração. O que vocês viram aqui, ó, esse que vocês estão vendo aqui é um processo de aspiração. É a gente colocar uma sonda lá na garganta para tirar o catarro que está lá dentro. Você pode e deve falar isso. Familiar, eu sei o que é a traqueostomia, sei para que ela serve, mas eu não fiz nenhuma aspiração ainda. A pessoa te ensina, é simples e pronto. Depois você consegue fazer. E se você faz uma vez, você consegue fazer a mesma coisa em qualquer paciente, tá bom? Então, isso aqui é uma aspiração para ajudar o paciente a tirar. Então, o próximo vídeo aqui, mesmo paciente, tá lá.
a tenda de O2, que vocês já viram, e tá lá a tráqueo de plástico, tá vendo? Uma coisa que eu não falei, tem a tráqueo de plástico e ela é fixada, ela é amarrada com uma cordinha aqui, ó, que passa atrás do pescoço que ajuda a amarrar ele, tá? Quem foi aluno nosso, quem fez o curso, viu essa tenda, aprendeu a amarrar tudo certinho lá com a doutora Karina. Mas olha o que esse vídeo mostra. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro, deixa eu tirar aqui para você ver. Só falar aqui, Constantino. Deixa eu falar, o que esse vídeo aqui está mostrando? Vocês escutaram o barulho que está fazendo a traqueostomia? Esse barulho é a secreção que está lá presa na garganta do paciente e precisa ser retirada, tá bom? Pode falar, Constantino, aperta aí o microfone e fica à vontade. Então já passou, porque a minha dúvida era essa aqui. Quais são os sinais que a gente possa entender que o paciente está com muito catarro, né? Isso, Como você já perfeito. falou, é, tá bom? Isso, perfeito, boa colocação, perfeito, é isso mesmo. Como você está do lado do paciente lá, você está do lado do paciente e começou a observar que está fazendo um barulho na traqueostomia, né? Que é esse barulho que vocês estão ouvindo aqui. Porque nós, o que acontece com a gente aqui? A garganta fica cheio de catarro, o que você faz? Você tosse, cospe, engole, não é? Esse paciente aqui, ele não consegue cuspir, ele não consegue engolir o catarro. Então, precisa vir alguma coisa, alguém ir lá pegar esse catarro e tirar de lá da garganta do paciente. Ele não consegue tossir. Ele só tosse quando vocês viram no vídeo passado, a sonda entra lá dentro, aí a sonda encosta na garganta, aí dá aquele estímulo de tosse, né? Aí ele foi e tossiu. Mas do contrário, sozinho, esse tipo de paciente que não tosse sozinho. Então o catarro está preso na garganta dele. É o que o Constantino acabou de perguntar. A pessoa começou a escutar barulho, a pessoa começou a perceber que tem um monte de secreção ali naquela região que precisa ser retirada. Aí é a hora de aspirar. Quantas vezes, Adriano? Quantas vezes forem necessárias. Por exemplo, nessa época frio agora que a gente está passando, os pacientes estão todos resfriados. Perdão. Os pacientes estão todos resfriados, com muito catarro, muita secreção. Então, quem trabalha com esse tipo de paciente está tendo que fazer 3, 4, 5 vezes no dia a respiração, porque o paciente está acumulando secreção. Agora, fora esses períodos, o paciente, sei lá, se aspira ele uma vez no dia, sabe? Às vezes é só quando o físio vai e aí faz as manobras de fisioterapia e depois faz a aspiração. Mas depende muito do paciente, sabe? Na época mais frio, assim, o paciente fica muito secretivo e aí ele precisa fazer a respiração várias e várias vezes. Mas aí tá a pergunta do Constantino. Vou passar de novo para vocês verem. Beleza? Tá claro para vocês? Fiz silêncio agora, né? Não falei nada para que vocês pudessem ouvir. Esse é o barulho da secreção. Tá entupindo a traqueostomia. E aí precisa vir alguém retirar essa secreção. Tá bom? Vamos seguir. Agora, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês. Lembra que a gente viu que a traqueostomia ela tem duas partes, né? Ela tem a traqueostomia e ela tem uma cânula que vai dentro dele, lá, dentro dela. Vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Essa cânula que o paciente está utilizando é de PVC, é igual essa daqui. Então tem essa parte aqui da parte que está de fora, que é igual a essa, e tem essa cânula que está lá dentro, onde a secreção fica acumulada, sabe? É o que vocês vão ver agora no próximo vídeo, é a gente tirando essa cânula de dentro e limpando. Beleza, conseguiram perceber?
Então, ela foi lá, a gente foi lá, a cuidadora foi lá, pegou, desconectou e puxou a cânula, que é essa parte aqui de dentro aqui que vocês estão vendo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas consegue observar? Ó, chega pertinho do vídeo aí para vocês verem que essa cânula aqui, ó, onde eu tô com um laserzinho aqui, ó, tá cheinho de secreção, cheinho de catarro. É aqui que a secreção fica acumulada, tá bom? É aqui que ela acumula e atrapalha vocês. Deixa eu liberar a galera aqui. Tá? É aqui que a secreção fica acumulada e atrapalha a respiração do paciente. É aqui que faz aquele barulho todo que vocês ouviram no slide passado. É o catarro acumulado aqui entupindo essa cânula. Então a gente não tira a traqueostomia, a gente tira a cânula. Olha lá, mais uma vez para vocês verem. Desconecta, pega, não dói, não incomoda, puxa lá de dentro. Vamos lá de novo. Pegou, desconectou, não dói, não incomoda, você tira a cânula que lá dentro, tá lá dentro cheia de catarro, ok? Então é aqui, onde o catarro fica, que você vai fazer a higiene dessa cânula, tá bom? A gente não tira a traqueostomia, mas a gente precisa fazer a higienização da traqueostomia, sabe? Então, a higienização é feita dessa forma. Você retira e aí depois joga a água aqui dentro, coloca debaixo de uma torneira para a água escorrer. Você pode passar gaze aqui dentro para tirar todo o catarro que está aqui. Então, a gente precisa limpar essa cânula. Olha o vídeo seguinte, agora já é a cânula limpa que vai chegar no paciente, ó. É o mesmo paciente, aqui trocou aqui ó, as gases que ficam aqui e agora limpou. Ah, quando a cânula sai, você pode até pegar isso aqui também, ó. Pegar um cotonete e fazer uma higienização aqui dentro, aqui, ó. Às vezes fica um pouquinho de secreção, de catarro aqui grudado. Você pode pegar um cotonete e limpar aqui dentro. Não vai deixar o cotonete entrar lá dentro, pelo amor de Deus, não. Mas você vai pegar o cotonete e vai passar ele aqui, ó, para limpar toda essa região aqui em volta. Beleza, limpou? A cânula tá limpinha, lavadinha. Ó. O que que você vai fazer? Ó, tanto que ela tá branquinha, limpinha. Colocou, pronto, conectou, tá bom? Depois ela foi e colocou a tenda novamente lá, tá? Então, o segredo é o quê? Saber que existe uma cânula lá dentro. Se ela for de metal, se ela for de plástico, é a mesma coisa. Elas têm essa endocânula que você tira, higieniza, bota lá debaixo da água lá para limpar essa endocânula. E quando for colocar, aproveita para fazer isso aqui, ó. Aproveita para fazer isso daqui, ó, pegar um cotonete e limpar essa região. Às vezes também, doutores, quer fazer um serviço bem feito? Trocou a gaze aqui, fez a higiene aqui nessa região da tráqueo, pega essa tenda de O2 aqui também, ó, passa uma gaze aqui, passa um pano aqui para limpar, que às vezes o paciente vai espirrar, acontece alguma coisa na higiene, fica sujo de secreção aqui, sabe? Então o que acontece? Faz serviço completo, troca a gaze, passa o cotonete aqui dentro e limpa essa tenda de O2, que aí o paciente fica limpinho, tá? Mais uma vez para vocês lá, ó. Pegou a cânula limpinha, higienizada, tudo certinho, coloca de luva, lógico, né? E posicionou e depois arruma tudo certinho. Detalhe, doutores, você vai limpar ela só com água, tá? É só água corrente que você deixa passar ali dentro e pronto. Existem algumas ferramentas que ajudam a colocar lá dentro, lá, lembra que a doutora Karina na aula mostrou? Que você coloca lá um cabinho com uma gaze para passar por dentro da endocânula e tirar o catarro que está lá. Mas basta só o paciente, passar água nessa região que já limpa, tá? E aproveita e faz todo o trabalho lá de limpar por completo. Deixa eu ver qual que é esse vídeo aqui. Ah, esse é o paciente também, olha só. Que é isso daí, né? Meu Deus do céu, cheguei na casa do paciente lá, tá saindo alguma coisa da garganta dele. Vocês notaram que é uma secreção esbranquiçada, meio espumosa? É saliva, tá bom? Aquilo ali é saliva. O paciente, mais uma vez, ele não consegue cuspir quando está com excesso de saliva, ele não consegue engolir. Então, é importante esse vídeo para mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa é o paciente estar com aquele catarro
verde. Outra coisa é aquela secreção branca. Vou passar de novo aqui para a Gláucia ver, tá bom? Olha isso aqui. Bem aqui, ó, saindo aqui, ó. Beleza? Conseguiu ver agora? Então, aquilo ali é saliva. Uma saliva que fica acumulada, acumulada, e aí o paciente está respirando e quando acumula muito, fica presa ali na traqueostomia e começa a borbulhar, borbulhar, tá? Então, é importante separar. Existe aquela secreção verde, aquele catarro verde que precisa ser retirado, e esse excesso de saliva aí também, tá bom? Precisa ser retirado. O paciente não consegue fazer sozinho. Quem que vai fazer essa retirada de excesso aí? Somos nós, tá? Então, mais uma vez, é a mesma coisa. Pega lá, liga o aspirador, coloca a sonda e vai lá e aspira esse excesso de saliva, esse excesso de secreção que o paciente tem, tá? Nem tudo que fica borbulhando aqui nessa região, doutores, nem tudo que fica borbulhando aqui nessa região é secreção. Claro que a gente tem que ficar de olho, né? É uma secreção verde com cheiro forte. Opa, sinal de processo infeccioso. Tem que chamar a família, avisar o médico, avisar o físio que tem uma secreção muito fedida, esverdeada. É sinal de processo infeccioso na via respiratória do paciente. Agora, são essas manchas brancas borbulhando assim, isso é muito sinal de saliva, tá bom? A saliva presa nesse paciente, tudo, tá? Ela já tá acabando, ela passa rápido, tá? Próximo. Tá. Outra coisa que o fisioterapeuta, a gente vai fazendo é essa questão da proteção e da higiene dessa região da traqueostomia, tá? A gente pega umas gases e coloca elas bem aqui, do lado da tráqueo, para proteger. Olha Aqui por só. várias vezes por dia, sempre Pega. que necessário, a gente troca o curativo. Mas o colar, basta colocar um por dia. Que é isso daqui? Essa voz que vocês ouviram é de uma mãe cuidadora, do meu cuidador familiar. É uma mãe que está cuidando do paciente aí. Então ela gravou esse vídeo pra gente mostrando que, ó, a troca que ela fala de uma vez por dia, né? Mas se o paciente tiver com muita secreção, muito catarro, essa região aqui vai sujar bastante. Então você pode trocar quantas vezes for necessário. Não precisa ser uma vez por dia. Mas entendeu o que que é? Por que que coloca essa gase aqui do lado? Se não colocar a gase, fica essa região em contato direto com a pele, então fica um vermelhão aqui, fica irritando a pele. Então ela vem e coloca a gase para poder proteger essa região da Aqui pele por aqui do várias paciente, vezes sabe? por Então vai e dia, coloca a gase simplesmente sempre que para necessário. proteger essa região. Então pode ser de metal, pode ser de plástico, essa região vai ficar em contato direto com a pele e vai irritar a pele. Então vai colocar gás aqui de um lado do outro para proteger a região de ficar ferido, assado, machucado, tá bom? Então assim, dois cuidados que a gente precisa ter. Nesse vídeo aqui resume toda a aula. A gente precisa primeiramente saber o que que é a traqueostomia, essa prótese para auxiliar na higiene e na respiração do paciente. Ponto. O que que eu preciso tomar cuidado com a traqueostomia? Eu preciso sempre observar se está sujo e fazer a higiene dela. E a proteção do paciente, tá? Então, isso aqui é traqueostomia e isso que vocês estão vendo aqui é higiene e proteção dela. É isso que vocês precisam ter cuidado. Eu sei que às vezes vocês podem ter dúvidas ou medo na hora da aspiração, que é aspirar é o quê? Ir lá e puxar e sugar a secreção. Não faça isso se você não tiver o treinamento ou conhecimento. Mas se você quiser aprender, todo físio ensina, todo cuidador familiar ensina e você pode aprender. Nesse caso dessa paciente aqui, ó, é a mãe dele, é a mãe que cuida dele, sabe? Então a mãe dele é que cuida, ela não tem treinamento nenhum, mas ela sabe fazer a higiene e sabe fazer a aspiração do paciente, tá? Então não é segredo, o cuidador pode e deve fazer, tá bom? Vou abrir para perguntas, tá bom? A aula é essa, eu acho que esse aqui é o último slide, foi o máximo de vídeo que eu consegui ver. Mas vou abrir para perguntas de vocês, quem quiser perguntar alguma coisa, tá bom? Fica à vontade.
Priscila e Tânia, se vocês quiserem, vocês levantaram a mão aqui, ó. Se quiser, é só apertar o botãozinho que a gente responde para vocês aí, tá bom? É só ligar o microfone. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Vocês que conseguem ligar o microfone aí, ó. Deixa eu ver. Não. Acho que é isso mesmo. Doutores, alguém tem alguma pergunta a respeito de traqueostomia? Constantino, Divina. Deu tudo certo, Divina? Consegui te ajudar? Consegui te informar alguma coisa? Faz um joinha assim se deu tudo certo. Beleza?